2h30 e agora as expectativas do comércio. Marcelo Matos. Olá! Varejo espera crescer até 5% na Páscoa. Mas o economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Gamboa, avalia que será a retomada mais lenta da história brasileira. Um crescimento de 3 a 5% em relação ao ano passado, muito fundado, causado pelo crescimento do emprego e da renda. A melhora está sendo gradual, né? Até porque o emprego está melhorando, a contratação está aumentando, mas, como você disse, é um processo gradual. A renda também está se recuperando, mais até pelo fato da inflação ainda estar baixa do que propriamente por grandes aumentos de salário. Então, ela tem todas as características de uma recuperação muito lenta. Inclusive, os analistas têm dito que é a recuperação mais lenta da história. E o Dia das Mães, o indicativo para 2018? O Dia das Mães é a segunda data mais importante depois do Natal. E a expectativa, de qualquer forma, é um resultado melhor do que no ano passado, né? Nós temos até uma projeção em termos, digamos assim, como se o ano terminasse em junho desse ano, no primeiro semestre, a gente teria um crescimento anual, a nossa projeção de 4,6%. Quer dizer, estou falando do varejo nacional, né? Então, é um resultado bem mais forte, de qualquer maneira, do que a gente viu no ano passado. O setor supermercadista será um dos mais beneficiados, mas muitos consumidores estão chocados com o preço dos ovos de Páscoa e a troca por chocolates tem sido frequente. O comércio tem registrado um movimento bem melhor nas últimas datas. Aliás, a economia brasileira tem melhorado aí os vários indicadores, conta com uma redução maior dos juros até. E hoje saiu o relatório semanal Focus, que é a média das previsões dos analistas de mercado, relatório do Banco Central, prevendo uma inflação mais baixa de 3,57% este ano, 4,10% no ano que vem, tudo abaixo do centro da meta. PIB crescendo mais, de acordo com o relatório desta semana em relação ao de semana passada. Agora a projeção de uma expansão do PIB de 2,89% e 3% no ano que vem. E na média ainda não foi incorporada a sinalização dada pelo próprio Banco Central de que deve haver mais uma redução da taxa básica de juros na reunião do Copom do mês de maio. Apenas aquelas instituições que acertam mais as projeções é que estão considerando essa possibilidade. Na média, ainda fica a previsão de Selic em 6,5%. E é sobre o andamento da economia que nós vamos conversar agora com o Sérgio Vale, que é economista da MB Associados. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Sérgio, nós estamos vendo aí nos últimos dias muita discussão quanto ao gradualismo, quanto ao ritmo de recuperação da economia brasileira, porque a gente tem visto uma oscilação muito grande dos indicadores. Ora saiu um mais positivo, depois outro mais negativo, serviços decepcionaram, mas aí nós tivemos dados melhores de comércio e aí tem uma certa recuperação de emprego, carteira assinada, inflação baixa, juros. Diante disso tudo, o que dá para esperar para este ano? Primeiro, assim, eu não acho que a recuperação está tão absurdamente lenta como se considera em alguns lugares. Quer dizer, você tem uma desaceleração que foi a maior da história nos últimos 3 anos, e para sair de uma crise dessa magnitude, é natural que o ritmo seja, de fato, um pouco mais lento, né? Era impensável, depois de uma crise dessa magnitude, que você destruiu as políticas justamente que são usadas na saída da crise, né, política monetária, política fiscal, a gente ainda conseguir crescer 1% ano passado, finalizar um crescimento de 3% esse ano, não é pouca coisa, né? A gente tem que lembrar que começo de 2016 a gente estava caindo quase 7% na comparação interanual. Então tem uma virada aí que não é trivial. Obviamente a questão que fica disso é a sustentabilidade dessa recuperação. A gente tem 2018 com todos os dados francamente favoráveis, como você bem colocou, o comércio está indo bem, mercado de trabalho está recuperando, a inflação vai ser o segundo ano de números bastante baixos, taxa de juros também, consequentemente, vai ter um ano bastante baixo em termos de taxa básica de juros. Enfim, todos os dados estão muito positivos e muito favoráveis para continuar estimulando o crescimento esse ano. A questão que fica, que me preocupa mais, não é tanto agora, mas 2019 em diante. Mas a gente vai continuar seguindo essa recuperação que a gente iniciou ano passado.
Agora, Sérgio, você vê a possibilidade de alguma interrupção desse processo? Porque nós temos eleições que devem ser muito disputadas, que podem trazer incertezas. Então, tem uma ponte para nós chegarmos a 2019 mantendo esse bom ritmo de recuperação que o mercado prevê, inclusive, em aceleração, não é? Exatamente, esse é o ponto central, Denise. A gente tem uma eleição que não é trivial neste ano, a gente tem um monte de candidatos adversos em todos os sentidos, com posições extremadas em várias questões na área econômica, muito candidato falando em desfazer muita coisa que foi feita. Quer dizer, isso vai trazer já alguma repercussão por parte do mercado em termos de ansiedade e diminuição de expectativas aí a partir da metade do ano. E se de fato a gente eleger alguém que vai jogar tudo por terra, o pouco que a gente conseguiu fazer nos últimos 2 anos, a gente volta para a lama no ano que vem. Então, assim, a gente está de fato num momento muito arriscado agora, em que se for eleito alguém com ideias esdrúxulas novamente na economia, como a gente viu no período Dilma, a gente vai entrar no buraco novamente na economia brasileira. Por isso que todo mundo olha o cenário de agora com certa tranquilidade em relação a 2018, mas com uma grande incerteza em relação a 2019 em diante, porque está 100% atrelado à questão política. Agora, se for alguém muito fora dessa agenda econômica que vem sendo implementada, já pode produzir estrago de imediato ou 2019 ainda tem um rescaldo desse processo de recuperação? Depende de quem foi eleito, né? Eu acho assim, quem traria mais suspeitas para o mercado de que retomaria políticas equivocadas seria se tivesse a vitória de algum candidato mais à esquerda, né? Que, pelo retrospecto do que a gente viu ao longo dos últimos anos e pelo que eles mesmos têm falado, a gente provavelmente repetiria os erros que foram repetidos ao longo do segundo mandato do Lula e do governo inteiro da Dilma, né? Então, isso traria uma repercussão bastante negativa por parte do mercado. O resto dos candidatos, ainda, a maior parte deles é uma incógnita, né? Você pega o Bolsonaro, por exemplo, a gente sabe que ele está com Paulo Guedes é um candidato liberal, mas a grande dificuldade dele é na política, né? Como é que ele vai conseguir organizar toda essa agenda de reformas que ele quer num Congresso que ele, francamente, tem sido se oposto negativamente ao longo dos últimos anos. Como é que ele vai fazer essa ponte de negociação com esse Congresso? Então, eu acho assim, a esquerda traria repercussões mais negativas de imediato. Os outros candidatos, a ver, mas a depender de quem for, a gente vai ter dificuldades nesta seara política de conseguir manter a agenda de reformas, de conseguir aglutinar o Congresso para aprovar o que é necessário, e aí a gente começa a ver a economia ao longo de 2019 começar a deslizar para baixo. Certo, ouvimos o Sérgio Vale, que é economista da MB Associados. Sérgio, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.